Meus amigos, a vida do Coringa não tá fácil no Flamengo, não. Quer entender por quê? Vou explicar para você no detalhe depois da vinheta. E aí, vamos falar de tática? Antes da gente prosseguir para o conteúdo, para a gente falar do porquê que o Gerson está sendo tão exigido no Flamengo, eu quero pedir para você não esquecer de deixar o like no vídeo. O like é muito importante para que esse conteúdo chegue para mais gente, para que o YouTube recomende o canal para mais gente e o canal possa crescer. Se inscreve também no canal, também ajuda bastante aqui no engajamento. Também quero dizer para vocês que esse vídeo é um oferecimento do LabFoot. Os cursos do LabFoot são os melhores do mercado. Você que ama futebol, eu sei que você adora esse esporte, você vai gostar de fazer os cursos do LabFoot. Tem para todos os gostos, tem o Explorando o Jogo, por exemplo, que está saindo a R$15 só por mês. Tem os sistemas táticos também, custo-benefício muito bom, baratinho. Recomendo demais. Os links para todos os cursos do LabFoot estão aqui na descrição desse vídeo. Não perde tempo, não vacila e garanta já o seu. Vale muito a pena, eu recomendo demais. Pessoal, para além da questão física, eu quero falar também da parte tática. Fisicamente, a gente sabe que o Gerson tem sido muito exigido. Ele foi o segundo jogador com mais minutos em campo nesse período de Copa América, com o time muito desfalcado. Só o Wesley passou mais tempo em campo do que o Gerson. Tá? A gente via nitidamente o Coringa desgastado ao final das partidas. Vou destacar aqui o jogo contra o Juventude e também contra o Cuiabá, ele deitado no gramado depois do jogo, muito cansado, está jogando muita bola e também está sendo muito exigido fisicamente. Mas eu quero falar da parte tática. Vamos ver o que o Tite falou na entrevista coletiva depois do jogo contra o Cuiabá sobre essa questão do Gerson fazer mais de uma função. Olha só. Uma parte eu respondo quando a gente colocou daí o BH que não tinha os dois jogadores de flanco. A gente tentou um jogador de flutuação para ter mais bola, ter mais posse. Naquele momento não sincronizou, não coordenou. E aí fica também um reconhecimento ao Gerson. Às vezes os caras chamam ele de Coringa, é muito difícil tu executar 2, 3 funções dentro do campo, da necessidade, até para os poucos atletas que a gente assim, de opção, de maior estofo, colocar aí Gerson lá, que é a preferência dele, é o que mais joga, ele tem o chip do externo, do lado direito, aí tu tem a necessidade daqui a pouco trabalhar do lado esquerdo, trabalhar no centro. Então, o quanto o capitão da equipe também ele tem uma predisposição em relação ao que é melhor para a equipe. A gente pergunta para ele, mesmo sabendo que ele não, dentro do jogo, executar essas 2, 3 funções para a gente organizar a equipe. Fica aqui esse registro. Bom, então vocês viram aí o Tite falando sobre essa questão da dificuldade que é um jogador atuar em mais de uma função dentro do mesmo jogo. Atuar em funções diferentes de um jogo para o outro já é muito complicado e a gente sabe que o Gerson é muito capaz de executar diversas funções. Mas atuar em diversas funções no mesmo jogo é ainda mais difícil. Então o Tite reconheceu o esforço do Gerson, a disponibilidade do Gerson também, né, de, ao ser solicitado a jogar em mais de uma função, ele não hesita, não pensa 2 vezes, está sempre disposto, um grande líder dessa equipe, tanto fora do campo, quanto também líder técnico, né? Então, ele executou muitas funções nesse jogo contra o Cuiabá. Eu quero falar um pouquinho mais sobre esse jogo especificamente. Vamos para o campinho para poder mostrar para vocês a complexidade que é um jogador fazer mais de uma função numa mesma partida. No caso desse jogo contra o Cuiabá, o Tite até errou aí. Tem que corrigir você, professor Adenor. O Gerson fez 4 funções diferentes num jogo só. Vou mostrar para vocês agora no campinho. Bom, a gente está vendo aqui a escalação do Flamengo contra o Cuiabá e o Flamengo repetindo o que já tinha feito contra o Atlético Mineiro, com o Luiz Araújo por dentro e o Gerson jogando como esse meia aberto pela direita, como esse ponta armador aqui, Alan e Pulgar jogando de volante. O Flamengo começa nessa estrutura aqui, e aí quando o Gerson está fazendo essa função aqui, quando o time sobe o bloco, no bloco alto do Flamengo, ele faz essa função também pelo lado direito, o Luiz Araújo fica alinhado ao Pedro, Pulgar se alinha também com o Bruno Henrique e com o Gerson, segundo volante, né? E esse ponta direita, esse meia armador pelo lado direito, faz esse setor aqui direito, tá?
Quando o time baixa o bloco, ele também corre para trás e se alinha com o Pulgar, com o Alan, com o Bruno Henrique nesse 4-4-2 em bloco médio e bloco baixo. Então ele tem que interpretar uma função em bloco alto, uma função com bola e uma outra função em bloco médio e bloco baixo. E aí o Tite faz uma troca do Luiz Araújo com o Gerson e bota o Gerson para jogar um pouco mais centralizado. Entendi que taticamente fazia mais sentido fazer essa troca. Então o Gerson passa a jogar um pouco mais no corredor central. E aí, na hora que o time fica em bloco médio, bloco baixo, ele faz uma outra função. Ele fica aqui alinhado ao Pedro, mais adiantado, tá? Quando o time sobe o bloco, também é alinhado ao Pedro, interpretando uma outra função sem bola, uma outra regra de ação, uma outra maneira de se portar, de saltar pressão, de abordar os adversários, bem diferente dessa que ele fazia aqui no corredor lateral direito, que agora quem está fazendo é o Luiz Araújo, tá? Bom, o Bruno Henrique saiu contundido, teve uma entorse no tornozelo, e aí o Tite coloca o Lohan para ser esse camisa 10, né, por trás do Pedro, para fazer essa função de armador no corredor central, e abre o Gerson pela esquerda, como um ponta esquerdo, um ponta armador, um meio-campista aberto pelo lado esquerdo. Então ele vai interpretar uma terceira função no mesmo jogo. E aí, de novo, quando o time baixa o bloco, ele tem uma outra função de baixar pelo lado de novo, né? Ele já tinha feito a função por um lado, depois alinhado ao Pedro, depois ele vem baixar por esse lado esquerdo aqui, junto ao Alan, próximo ao Ayrton Lucas, no corredor lateral esquerdo. E quando o time sobe o bloco, ele vem fazer esse corredor lateral esquerdo aqui, interpretando uma outra função, de pé aberto, sem estar de pé trocado, com outro tipo de perfilamento corporal, com outro tipo de enquadramento do corpo, com outro tipo de abordagem para os seus adversários, por estar num setor do campo que ele está com o pé natural, com o pé aberto, como a gente chama. Então, mais uma vez, ele sendo obrigado a interpretar de diferentes formas, funções, regras de ações e dinâmicas. E aí, no segundo tempo, o Tite tira o Alan, coloca o Verton e o Gerson vem fazer esse segundo homem, esse volante aqui. E aí, ele passa a, com bola, ter uma função completamente diferente da que ele tinha antes, iniciando as jogadas, jogando muitas vezes de costas, começando as construções e, defensivamente, ele passa a defender o corredor central, defender a frente da área. As regras de ações são bem diferentes, a forma como ele vai abordar os adversários também, a leitura para saltar pressão, a leitura para correr para trás, a forma como ele vai fechar os espaços, a forma como ele vai agir de uma forma geral, taticamente, é totalmente diferente das funções que ele tinha feito anteriormente. Quando o time sobe o bloco, ele faz uma outra função também, alinhado ao Verton, ao Luiz Araújo, aos dois pontas, atrás do Pedro e do Lohan, para ser esse cara que vai correr nas diagonais, para ser esse cara que vai rodar para o lado que a bola vai girar. Uma outra forma também de interpretar, uma outra forma de leitura sem bola, bem diferente também. A capa desse vídeo é uma capa bem descontraída, brincando aí com essa questão do Tite estar tirando o couro do Gerson. E, de forma geral, é para a gente falar de uma forma leve dessa questão, mas sim, é algo que a gente tem que ressaltar e exaltar no Gerson, que entregou um futebol de muita qualidade, de muita técnica, de muita eficiência, de muita raça, de muita entrega, que foi, como eu já falei, o segundo cara que mais atuou nesse recorte de Copa América e, além disso, foi mais uma vez o Coringa, assim, talvez como poucas vezes ele foi, porque ele foi obrigado, não só nessa partida contra o Cuiabá, mas também em outras, a desempenhar diferentes funções. Nessa do Cuiabá, o Tite levou ao extremo, obrigando ele a fazer 4 funções, e não é para qualquer um, gente. Eu sempre falo aqui para vocês, jogador que atua bem em corredor central, espaço de habilidade, em corredor lateral, espaço de força, você não encontra tão fácil assim, tá? Você vai fazer uma lista, se você for puxando pela memória, é claro que você vai fazer aí uma lista de alguns jogadores, você vai encontrar alguns. Hoje no futebol mundial você tem o Bernardo Silva, que consegue jogar por dentro, joga por fora, com a mesma desenvoltura. Você tem o Neymar, que foi um ponta, depois veio jogar como um 10, como um corredor central, e ele é um cracaço e consegue fazer isso. Você vai ter alguns jogadores que conseguem jogar um bom futebol, de um bom nível, em corredor central e também em corredor lateral. Mas não é fácil de encontrar, não é simples de achar. O Gerson, sim, é um jogador raro por conseguir entregar um futebol de alto nível, tanto aberto quanto no corredor central, mais adiantado, mais recuado, jogadoraço, assumindo uma liderança técnica e também fora de campo. E o professor arrancou o couro dele, mas bateu palma, reconheceu, agradeceu e está encantado com o futebol do seu capitão. Eles estão ali numa lua de mel, eu diria, e a torcida do Flamengo só agradece. Para você que chegou até o final desse vídeo,
te convido a virar membro do canal Falando de Tática. Membros do canal Falando de Tática pagam a partir de R$5 por mês e tem direito a muitos benefícios. Tem grupo no WhatsApp comigo, com os outros membros. Tem transmissão tática que eu faço no canal de WhatsApp via áudio durante os jogos do Flamengo em tempo real, explicando tudo que está acontecendo para vocês taticamente. Então, clica aqui embaixo aqui em Seja Membro. Tem também o link na descrição do vídeo. Não perde tempo. Vem para a nossa comunidade de membros, que está muito legal. Alguns vídeos, inclusive, saem com antecedência. Os membros têm prioridade nos vídeos também. Beleza? Mais uma vez, peço a vocês não esquecerem de deixar o like, se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Forte abraço. E eu fui.